Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje, te convidamos para atravessar uma porta simbólica. A porta que conduz ao progresso interior e à verdadeira realização da alma. Você vai ouvir O Portal Brilhante, uma obra inspiradora de James Allen, filósofo do Novo Pensamento, autor de clássicos que transformam vidas há mais de um século, ensinando que o destino se molda pelos nossos pensamentos e atitudes. Neste livro, Allen nos mostra que o caminho da paz, da coragem e do caráter elevado começa dentro de nós, quando decidimos caminhar com propósito e disciplina na direção do nosso ideal mais elevado. Enquanto escuta, permita que estas palavras toquem sua consciência. Abra o coração para o aprendizado e deixe a sabedoria iluminar cada passo da sua evolução. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas leituras transformadoras. E se você deseja apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos para assinantes, torne-se membro do canal agora mesmo. Atravessamos juntos este portal de luz e entendimento. A leitura começa agora. O Portal Brilhante, por James Allen. Prefácio do editor. Os estudantes das obras de James Allen em todo o mundo receberão com alegria mais um livro desta talentosa pena. Nesta obra, encontramos o profeta da meditação em uma de suas exposições mais profundas e, ao mesmo tempo, mais lúcidas. Como ele trata maravilhosamente os princípios fundamentais, aqui o leitor não encontrará afirmações vagas ou generalidades, pois o autor adentra com ternura e reverência cada detalhe da experiência humana. É como se ele voltasse ao portal brilhante e, ali, revisasse todo o caminho que seus próprios pés percorreram, passando por todas as tentações comuns ao homem. Sabendo que os obstáculos que bloqueavam sua trajetória ascendente, ou as nuvens que às vezes obscureciam sua visão, são experiências comuns a todos aqueles que voltam seus rostos para os altos da visão abençoada. Ao lermos suas palavras agora, ele parece estar ali, acenando para nós, dizendo: "Venham, meus companheiros peregrinos. É em linha reta até o portal brilhante. Eu tracei o caminho para vocês." Ao lançar este, mais um volume póstumo de sua pena, não temos dúvida de que ajudará muitas almas aspirantes a alcançar as alturas até que, por fim, também se encontrem dentro do portal brilhante. Lily L. Allen, Bringoley, Ilfracombe, Inglaterra. Contemple o portal brilhante. Aquele que alcança a pureza utiliza o imaculado Partenon da verdade. Desperta, dissipe os sonhos do eu e do pecado. Contemple o portal brilhante. Entre. 1. O portal brilhante da meditação. Seja vigilante, destemido, fiel, paciente e puro. Pelo exame sério da meditação, explore as profundezas profundas da vida e escalhe as alturas sublimes do amor e da sabedoria. Aquele que não encontra o caminho da meditação não pode alcançar a emancipação e a iluminação. O homem não regenerado está sujeito a 3 coisas: desejo, paixão, sofrimento. Ele vive habitualmente nessas condições e nem as questiona nem as examina. Ele as considera como sua própria vida e não consegue conceber qualquer existência fora delas. Hoje deseja, amanhã se entrega às suas paixões e no terceiro dia lamenta. Por essas 3 coisas, sempre encontradas juntas, ele é impelido, sem compreender o motivo. As forças interiores de desejo e de paixão surgem quase automaticamente dentro dele, e ele satisfaz suas exigências sem questionar. Conduzido cegamente por seus desejos cegos, ele cai periodicamente nas valas do remorso e da dor. Sua condição não é apenas incompreensível para ele, é inapercebida.
Tão imerso está na consciência do desejo, ou do eu, que não consegue se colocar fora dela, como que para examiná-la. Para tal homem, a ideia de elevar-se acima do desejo e do sofrimento para uma nova vida onde tais coisas não existem parece ridícula. Ele associa toda a vida à gratificação prazerosa do desejo, e assim, pela lei da reação, também vive na miséria das aflições, oscilando incessantemente entre prazer e dor. Quando a reflexão surge na mente, aparece uma sensação, inicialmente vaga e incerta, de uma vida mais calma, sábia e elevada. E à medida que os estágios da introspecção e da autoanálise são alcançados, essa sensação aumenta em clareza e intensidade, de modo que, ao completar plenamente os 3 primeiros estágios, uma convicção da realidade de tal vida e da possibilidade de alcançá-la se fixa firmemente na mente. Tal convicção, que consiste em uma crença firme na supremacia da pureza e da bondade sobre o desejo e a paixão, é chamada fé. Essa fé é o suporte, o amparo e o conforto do homem que, ainda na escuridão, busca diligentemente a luz, que se revela a ele pela primeira vez em todo o seu esplendor ofuscante e majestade inefável quando entra no portal brilhante da meditação. Sem essa fé, ele não suportaria por um único dia as provações, fracassos e dificuldades que o cercam continuamente. Muito menos poderia enfrentá-las e superá-las com coragem, e sua conquista e salvação final seriam impossíveis. Ao entrar no estágio da meditação, a fé gradualmente amadurece em conhecimento e a nova vida regenerada começa a ser percebida em sua sabedoria serena, beleza tranquila e força ordenada, aumentando dia a dia em alegria e esplendor. A conquista final sobre o pecado agora está assegurada. Luxúria, ódio, raiva, cobiça, orgulho e vaidade, desejo por prazer, riqueza e fama, honra e poder mundanos, todos esses tornaram-se coisas mortas, prestes a desaparecer para sempre. Não há mais vida nem felicidade neles. Não tem parte na vida do regenerado, que sabe que jamais poderá voltar a eles. Pois agora o velho homem do eu e do pecado está morto, e o novo homem do amor e da pureza nasce dentro dele. Ele se tornou, ou torna-se, à medida que o processo da meditação amadurece e dá frutos, um novo ser no qual pureza, amor, sabedoria e paz são qualidades dominantes em onde os conflitos, invejas, suspeitas, ódios e ciúmes não encontram abrigo. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Homens e coisas são vistos sob nova luz, e um novo universo se revela. Não há confusão. Assim como do caos interior de desejos, paixões e sofrimentos conflitantes, surge o novo ser, surge também no mundo exterior, em condições aparentemente reconciliáveis, um novo cosmos, ordenado, sequencial, harmonioso, inefavelmente glorioso, perfeito em equidade. Meditação é um processo de purificação e ajuste. A aspiração é o elemento purificante, e o poder harmonizador reside no encadeamento intelectual do pensamento envolvido. Quando o estágio da meditação é alcançado e iniciado, 2 processos distintos de transmutação espiritual começam a ocorrer. Saber: transmutação da paixão, transmutação da aflição. As 2 condições prosseguem simultaneamente, pois são interdependentes, agindo e reagindo uma sobre a outra. Paixão e aflição, ou pecado e sofrimento, são 2 aspectos de uma mesma coisa, a saber, o eu no homem, aquele eu que é a fonte de todos os problemas que afligem a humanidade. Eles representam poder, mas um poder usado incorretamente. A paixão é uma manifestação inferior de uma energia divina que possui um uso e aplicação mais elevados. A aflição é a limitação e negação dessa energia e, portanto, é um meio de restaurar a harmonia. Ela diz em efeito ao homem preso ao eu: até aqui irás e nada além. O homem da meditação transfere a energia passional do reino do mal, seguir o eu, para o reino do bem, superação do eu. Hoje ele reflete, amanhã ele domina suas paixões, e no terceiro dia ele se regozija.
A mente é atraída de sua tendência descendente e dirigida para cima. O metal vil do erro é transmutado no ouro puro da verdade. Luxúria, ódio e egoísmo desaparecem, e pureza, amor e boa vontade ocupam o seu lugar. À medida que o estágio prossegue, a mente torna-se cada vez mais firmemente fixa nas manifestações superiores, tornando-se progressivamente difícil pensar e agir nas inferiores. E justamente na medida em que a mente é libertada das atividades inferiores, violentas e desarmônicas, tanto a paixão é transmutada em poder quanto a aflição em bem-aventurança. Isso significa que não existe aflição para o homem sem pecado. Quando o pecado é afastado, a aflição desaparece. O eu é a fonte do sofrimento. A verdade é a fonte da bem-aventurança. Quando o homem não regenerado é abusado, caluniado, mal compreendido ou perseguido, isso lhe causa intenso sofrimento. Mas quando essas coisas recaem sobre o homem regenerado, surge nele o êxtase da bem-aventurança celestial. Somente aquele que pôs o grande inimigo, o eu, debaixo de seus pés, pode plenamente entrar e compreender a seguinte passagem: Bem-aventurados sois vós quando os homens vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo tipo de mal falsamente por minha causa. Alegrai-vos e exultai. E por que o homem justo, regenerado, se regozija sob aquelas condições que causam tanta miséria ao homem injusto, não regenerado? É porque, tendo vencido o mal dentro de si, ele deixa de ver o mal fora. Para o homem bom, todas as coisas são boas, e ele utiliza tudo para o bem do mundo. Para ele, a perseguição não é um mal, é um bem. Tendo adquirido discernimento, conhecimento e poder, ele, ao enfrentar essa perseguição com o espírito amoroso, ajuda e eleva seus perseguidores, acelerando seu progresso espiritual, embora eles próprios não percebam isso naquele momento. Assim, ele se enche de uma bem-aventurança indescritível, porque conquistou as forças do mal, porque, em vez de sucumbir a elas, aprendeu a usar e direcioná-las para o bem e benefício da humanidade. Ele é abençoado porque está em harmonia com todos os homens, porque se reconciliou com o universo e se colocou em sintonia com a ordem cósmica. O seguinte símbolo talvez ajude a mente do leitor a compreender mais facilmente o que foi explicado: amor, luz e vida, conhecimento, aspiração, paixão, aflição, desejo, ignorância, luxúria, escuridão e morte. Há, a princípio, o submundo da luxúria, da escuridão e da morte, associado à ignorância. Enraizado nisso está o pé da cruz, o desejo. No corpo da cruz, o desejo se ramifica em dois braços. O direito, ativo ou positivo, é a paixão, equilibrada e harmonizada pelo braço esquerdo, passivo ou negativo, da aflição. Unindo-se a ambos e erguendo-se deles na cabeça da cruz, está a aspiração. Aqui, ferida e sangrando, repousa a cabeça coroada de espinhos da humanidade. Ao final disso, no ápice da cruz, está o conhecimento, que, embora esteja no ápice da vida do eu, é a base da vida da verdade, e acima se ergue o mundo celestial do amor, da luz e da vida. Neste mundo supremamente belo, o homem regenerado vive, mesmo enquanto vive nesta terra. Ele alcançou o nirvana, o reino dos céus. Ele tomou sua cruz e não há mais pecado nem sofrimento. Desejo, paixão e aflição se foram, a harmonia é restaurada, e tudo é bem-aventurança e paz. A cruz é o símbolo da dor. O desejo é doloroso, a paixão é dolorosa, a aflição é dolorosa, e a aspiração é dolorosa. É por isso que essas coisas são simbolizadas por uma cruz, que possui dois pares de polos conflitantes. A aflição é o elemento harmonizador e purificador na paixão. A aspiração é o elemento harmonizador e purificador no desejo. Onde um está, o outro deve estar também. Retire um e o outro desaparece. O sofrimento ou aflição é necessário para contrabalancear a paixão. A aspiração ou oração é necessária para purgar o desejo. Mas, para o homem regenerado, todas essas coisas terminaram,
Ele ascendeu a uma nova vida e a uma nova ordem de coisas. A consciência da pureza. Não carecendo de nada e estando em harmonia com todas as coisas, não precisa orar por nada. Redimido e reconciliado, contente e em paz, não encontra nada no universo a odiar ou temer, e é seu dever e poder trabalhar incessantemente pelo bem presente e pela salvação final da humanidade. 2. Tentação. Sei que a tristeza segue a paixão. Sei que a dor, o vazio e o sofrimento aguardam todas as alegrias terrenas. Assim, estou triste. Mas mesmo que eu triste esteja, a verdade deve existir, e o ser pode ser encontrado. E que quando eu encontrar a verdade, serei alegre de novo. Os únicos tentadores externos do homem são os objetos da sensação. Estes, porém, são impotentes em si mesmos até que se reflitam em sua mente como objetos desejáveis de posse. Seu único inimigo, portanto, é o seu cobiçar os objetos da sensação. Ao cessar de cobiçar estes objetos, a tentação e a dolorosa luta contra desejos impuros desaparecem. Este cessar de cobiçar os objetos da sensação é chamado renúncia do desejo. É a renúncia à contaminação interior pela qual o homem deixa de ser escravo das coisas exteriores e torna-se seu mestre. A tentação é um crescimento, um processo mais ou menos lento cuja duração pode ser medida pelo sábio que adquiriu conhecimento preciso da natureza de seus pensamentos e atos e das leis que os regem, graças a um longo curso de treinamento em disciplina mental e autocontrole. Ela possui 5 estágios, que podem ser claramente definidos e cujo desenvolvimento pode ser rastreado com precisão. Mas o homem ainda imerso na tentação tem, até o momento, pouco ou nenhum conhecimento da natureza de seus pensamentos e atos, e das leis que os governam. Ele viveu tanto tempo nas coisas exteriores, nos objetos da sensação, e deu tão pouco tempo à introspecção e à purificação de seu coração, que vive quase totalmente ignorante da real natureza de seus pensamentos e atos, que pensa e comete todos os dias. Para ele, a tentação parece instantânea, e sua incapacidade de combater o ataque súbito e aparentemente inexplicável faz com que a considere um mistério. E sendo o mistério mãe da superstição, ele pode, e geralmente o faz, recorrer a alguma crença especulativa para explicar sua dificuldade, como a crença em um ser ou poder maligno invisível, fora de si, que o ataca e atormenta de repente, o que o torna ainda mais impotente, pois não tem conhecimento suficiente para entender que não pode esperar lidar com um ser mais poderoso do que ele, cujo paradeiro e táticas lhe são totalmente desconhecidos. Assim, ele introduz outras crenças e superstições que seu dilema parece exigir, até que, além de todos os seus pecados e sofrimentos, se vê sobrecarregado por uma massa de crenças sobrenaturais que absorvem sua atenção e o afastam cada vez mais da causa real de sua dificuldade. Enquanto isso, ele continua a ser tentado e a cair, devendo fazê-lo até que, por autossubjugação e autopurificação, adquira a capacidade de traçar a relação entre causa e efeito em sua natureza espiritual, quando, com visão purificada e iluminada, verá que o momento de tentação não senão o cumprimento daqueles desejos impuros que ele secretamente abriga em seu próprio coração. E, posteriormente, com um coração ainda mais puro, e quando tiver adquirido controle suficiente para seus pensamentos errantes para analisá-los e compreendê-los, perceberá que o momento real da tentação em si tem sua gênese, seu crescimento e sua fruição. Quais então são os estágios da tentação? E como nasce o processo de tentação na mente? Como cresce e dá seu amargo fruto? Os estágios são os 5. 1. Percepção. 2. Cogitação. 3. Concepção. 4. Atração. 5. Desejo. O primeiro estágio é aquele em que os objetos da sensação são percebidos como objetos. Esta é a percepção pura, sem pecado ou contaminação. O segundo estágio é aquele em que os objetos da sensação são considerados como fontes de prazer pessoal. Aqui, a mente medita sobre os objetos em uma busca indefinida por sensação prazerosa, iniciando a contaminação e o pecado. No terceiro estágio, os objetos da sensação são concebidos como objetos de prazer. Nesse estágio, os objetos são associados a certas sensações prazerosas
que são concebidas e evocadas vividamente na mente. No quarto estágio, os objetos da sensação são percebidos como objetos de prazer. Nesse estágio, o prazer conectado ao objeto é claramente definido. Mas há confusão entre prazer e objeto, de modo que ambos parecem um só, e surge o desejo de possuir o objeto. Há também uma projeção da mente em direção ao objeto. O quinto e último estágio é o desejo intenso, a cobiça e a luxúria de possuir o objeto para experimentar o prazer e a satisfação que ele proporcionará. A cada repetição dos 4 primeiros estágios na mente, esse desejo se intensifica, como combustível no fogo, até que todo ser se inflama com uma paixão ardente, cega para tudo, exceto para seu próprio prazer imediato. Quando essa dolorida fruição do pensamento é atingida, diz-se que o homem está tentado. Há ainda um estágio adicional de ação, que é simplesmente a realização do que se deseja, a manifestação do pecado já cometido na mente. Do desejo à ação é apenas um pequeno passo. O quadro a seguir ajudará o leitor a compreender melhor o processo e o princípio envolvido. Inação, santidade, repouso. Percepção, objetos da sensação percebidos como tais. Cogitação, objetos da sensação considerados como fonte de prazer. Concepção, objetos da sensação concebidos como geradores de prazer. Atração, objetos da sensação percebidos como prazerosos se possuídos. Desejo, objetos da sensação cobiçados como tais, ou seja, desejados para deleite e prazer pessoal. Ação, pecado, agitação. Cada vez que um homem é tentado, ele passa da inação, através dos 5 estágios em sucessão, e sua queda é uma passagem para a ação. O processo varia muito em duração de acordo com a natureza da tentação e o caráter do tentado, mas, após muitas cedências e quedas, a mente torna-se tão familiarizada com a transição que passa por todos os estágios com tanta rapidez que a tentação parece uma experiência instantânea e indivisível. O sábio, entretanto, nunca perde de vista a duração do tempo ocupado no processo da tentação, mas observa seu crescimento e transição. Assim como o cientista pode medir o tempo gasto na transição da sensação do cérebro para as extremidades do corpo, ou das extremidades para o cérebro, algo que normalmente parece não ocupar tempo, o sábio mede, por outro método, a passagem da percepção pura para o desejo inflamado em uma experiência súbita de tentação. Esse conhecimento da natureza da tentação destrói seu poder, ou melhor, seu poder aparente, pois o poder existe apenas na santidade. A ignorância é a raiz de todo o pecado e desaparece quando o conhecimento é admitido na mente. Assim como a escuridão e seus efeitos desaparecem quando a luz é introduzida, o pecado e seus efeitos dissipam-se quando se adquire e abraça o conhecimento da própria natureza espiritual. Como então o sábio evita o pecado e permanece em paz? Conhecendo a natureza dos atos pecaminosos, como são resultado da tentação, conhecendo também a natureza da tentação, como é o fim e a fruição de uma determinada linha de pensamento, ele corta essa linha de pensamento desde o início, não permitindo que sua mente se projete no mundo da sensação, que é o mundo da dor e do sofrimento. Ele permanece vigilante sobre sua mente, eternamente atento, e não permite que seus pensamentos ultrapassem os portões seguros da percepção pura. Para ele, todas as coisas são puras, porque sua mente é pura. Ele vê todos os objetos, materiais ou mentais, como são, e não como o buscador de prazer os vê, como objetos de satisfação pessoal, nem como o tentado os vê, como fontes de mal e dor. Sua esfera normal, porém, é da inação, que é perfeita santidade e repouso. Esta é uma posição de completa indiferença em relação a considerações de prazer e dor, avaliando todas as coisas do ponto de vista do que é certo e não do que é agradável. O sábio, então, é privado de todo prazer. Sua vida é uma monotonia morta de inação, inércia. Verdadeiramente, ele está liberto de toda excitação sensorial que o mundo chama de prazer, mas que oculta, como máscara,
os traços desgastados da dor. E liberado da escravidão dos desejos e prazeres, ele vive incessantemente na alegria divina e constante que o buscador de prazer e o errante no pecado não podem conhecer nem compreender. Mas a inação, neste caso, significa inação em relação ao pecado, inação nas atividades inferiores e animais, que, sendo cortadas, têm sua energia transferida para atividades intelectuais e morais superiores, liberando o seu poder e proporcionando amplitude e liberdade irrestritas. Assim, o sábio evita o pecado ao extrair sua raiz dentro de si mesmo, não permitindo que ele cresça em atração, floresça em desejo e produza os frutos amargos das ações pecaminosas. O homem imprudente, no entanto, permite que o pensamento de prazer crie raízes em sua mente, onde seu crescimento evoca sensações prazerosas em que ele se detém com deleite, pensando em seu coração: enquanto não cometer o ato pecaminoso, estou livre do pecado. Ele não sabe que seus pensamentos são causas cujos efeitos são ações e que não há escapatória para as ações pecaminosas para quem habita em pensamentos pecaminosos. Assim, o processo se desenvolve em sua mente, floresce em desejo e no momento final da tentação, que não é senão um momento oportuno trazido à proeminência por esse desejo, com o objeto cobiçado a seu comando irrestrito, a queda do homem em ação pecaminosa é rápida e certa. 3. Regeneração. Submeta-te apenas à nobreza. Regozija-te como um atleta forte que se esforça pelo prêmio. Quando toda a tua força é provada, não sejas escravo das paixões, dos desejos e indulgências, das decepções, misérias e tristezas, medos, dúvidas e lamentações, mas controla a ti mesmo com serenidade. Domina aquilo em ti que domina os outros e que até então te havia dominado. Não deixes que tuas paixões governem, mas governa tuas paixões. Subjuga-te até que a paixão seja transmutada em paz e a sabedoria te coroe. Assim, alcançarás, e ao alcançar, conhecerás. Tendo considerado e examinado a natureza da tentação em seus 5 estágios interdependentes, voltemos agora ao processo de regeneração. E também consideremos sua essência para que o leitor que já tenha recebido alguma medida de iluminação possa ser ainda mais guiado em sua árdua subida rumo à vida perfeita. Os 5 estágios da regeneração, já enumerados, são reflexão, introspecção, autoanálise, meditação, percepção pura. O primeiro estágio em uma vida pura e verdadeira é o da reflexão. Os desatentos não podem entrar no caminho correto da vida. Apenas a mente reflexiva pode adquirir sabedoria. Quando um homem, cessando de perseguir o prazer, se detém para examinar sua posição e refletir sobre a condição do mundo e o sentido da vida, então ele entrou no primeiro estágio da regeneração. Quando um homem começa a pensar seriamente, com um propósito profundo e nobre em vista, ele sai do caminho largo, onde os descuidados e fúteis agarram-se às bolhas do prazer, e entra no caminho estreito, onde os pensativos e sábios compreendem as verdades eternas. A libertação deste homem do pecado e do sofrimento já está assegurada, pois, embora ainda cercado por muita incerteza, ele já experimenta um prelúdio da paz que o aguarda. Suas paixões, embora ainda fortes, estão mais calmas, sua mente é mais serena e clara, sua interação com os outros é mais pura e grave, e em seus momentos de reflexão profunda, ele vê, como em uma visão, a força, a calma e a sabedoria que sabe que um dia serão suas posses merecidas. Assim, ele avança para o segundo estágio. Refletindo dia após dia, com empenho crescente sobre a vida em todas as suas fases, ele passa a perceber as paixões e desejos em que os homens estão envolvidos, e compreende as tristezas ligadas à existência estranhamente efêmera. Ele vê as febres ardentes das luxúrias, ambições e desejos de prazer, e os calafrios das ansiedades e medos, e a incerteza da morte que se aproxima lentamente. E aspira a conhecer o sentido de tudo isso.
deseja encontrar a fonte e a causa daquilo que parece tão doloroso e inexplicável. Reconhecendo-se como uma unidade na humanidade, envolvido em paixões e tristezas como todos os outros homens, ele percebe vagamente que, de algum modo, o segredo de toda a vida está inevitavelmente ligado ao neófito, à mente purificada e aquietada, e à sua própria existência. E insatisfeito com teorias superficiais baseadas apenas na observação, que ainda o deixam sujeito a paixões e tristezas, e à mercê de ansiedades e medos, volta-se os pensamentos para seu próprio espírito, pensando talvez que a revelação desejada de sabedoria e paz o aguarda ali. Assim ele se torna introspectivo, passando para o terceiro estágio. Quando o hábito da introspecção está plenamente desenvolvido e adquirido, surge na mente um sutil processo de pensamento indutivo, pelo qual os recônditos mais profundos da natureza do homem e, portanto, de toda a humanidade, começam a se revelar, entregando seus segredos à penetrante visão do paciente buscador que, agora, desvendando os emaranhados fios do pensamento e traçando a trama da vida tal como é tecida nos processos mentais e pelo rápido voo da lançadeira do pensamento, começa, pela primeira vez, a compreender de maneira relativamente clara as causas internas dos atos humanos e o significado e propósito da existência. À medida que esse processo de pensamento prossegue, os desejos e paixões são purificados da mente. A calma necessária para a percepção correta da verdade é adquirida, e gradualmente os princípios fixos das coisas se apresentam à compreensão e as leis eternas da vida são coerentemente apreendidas pelo entendimento. E agora, silenciosamente e quase tão imperceptivelmente quanto a suave luz da aurora que se infiltra sobre o mundo adormecido, o homem controlado passa para o quarto estágio e abre seus olhos, há muito adormecidos, à luz nascente da verdade. Ele se torna habitualmente meditativo e, na meditação, encontra a chave mestra que abre a porta do conhecimento. É neste avançado estágio do processo de regeneração que o pecador se torna santo e o discípulo se transforma em mestre. Pois aqui o processo de transmutação, até então lento e doloroso, é grandemente acelerado, de modo que as forças espirituais antes gastas em prazeres, gratificações, paixões e aflições são agora conservadas, controladas e direcionadas para canais de pensamento produtivo e reprodutivo, e assim a sabedoria nasce na mente, juntamente com a bem-aventurança e a paz. À medida que a habilidade e o poder são adquiridos na meditação, chega-se ao quinto e último estágio, onde se desenvolve a percepção perfeita do visionário e do sábio, de modo que os fatos da vida são apreendidos e as leis e princípios das coisas se tornam evidentes. Aqui o homem está completamente regenerado, purificado e aperfeiçoado. Todas as paixões humanas são conquistadas e as dores humanas transcendentais. Aqui as coisas são vistas como realmente são. Todas as complexidades da vida se destacam nuas à luz da verdade, e não há mais dúvida nem perplexidade, nem sencado nem angústia, pois aquele cujos olhos puros e esclarecidos percebem as causas e efeitos ocultos que operam infalivelmente na vida humana, aquele que sabe como amadurecem os frutos amargos da paixão e de onde brotam as águas escuras da tristeza, é aquele que não peca mais e não sofre mais. Eis que chegou a paz. Os 5 estágios assim percorridos podem ser apresentados da seguinte forma: ignorância, pecado, sofrimento. Reflexão, pensamento profundo e sério sobre a natureza e o significado da vida. Introspecção, olhar para dentro, em busca das causas e efeitos que operam na vida. Autoanálise, exploração das fontes do pensamento e purificação dos motivos para descobrir a verdade da vida. Meditação, pensamento puro e discriminativo sobre os fatos e princípios da vida. Percepção pura, visão, conhecimento direto das leis da vida. Iluminação, pureza, paz. Todo o processo de regeneração pode ser comparado ao crescimento de uma planta. Primeiro, a pequena semente da reflexão é lançada num solo escuro da ignorância. Então, surgem as pequenas raízes que buscam luz e sustento. A seguir, o esforço da autoanálise é como a planta que se ergue em direção à luz. Depois,
o desenvolvimento do botão e a abertura da flor da meditação, e, por fim, a percepção pura e sábia, que é a glória espiritual do sábio, a flor perfeita da iluminação. Assim, começando no pecado e no sofrimento, passando pela reflexão, busca interior, purificação de si mesmo, meditação e percepção, o buscador da vida pura e da sabedoria divina alcança finalmente a morada imaculada de uma vida sem manchas, ultrapassando os corredores sombrios do sofrimento e conhecendo a lei perfeita. 4. Ações e motivos. Obedeça ao bem, e o mal jamais perturbará a tua paz, nem o erro te ferirá mais. Afina teu coração para a pureza, e alcançarás o lugar onde a tristeza não existe, e todo o mal termina. Disse que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, e frequentemente se ouve que o pecado é desculpado com base em um bom motivo. Existem ações que são más em si mesmas, e existem ações que são boas em si mesmas. E boas intenções não podem tornar as primeiras boas. Intenções egoístas não podem tornar as últimas más. Entre as ações más em si mesmas, estão aquelas classificadas como criminosas por todas as comunidades civilizadas. Assim, assassinato, roubo, adultério, difamação, etc., são sempre maus e não é necessário investigar o motivo que os impulsiona. Preto e branco permanecem preto e branco por toda a eternidade, e não são alterados por argumentos especiosos. Uma mentira é eternamente mentira, e nenhum número de boas intenções pode transformá-la em verdade. Se alguém mente com uma boa intenção, ainda assim proferiu uma mentira. Se alguém fala a verdade com uma intenção egoísta, ainda assim falou a verdade. Além dessas ações mencionadas, existem outras, que, embora não sejam classificadas como criminosas pela lei, são reconhecidas como erradas pela quase totalidade das pessoas inteligentes. Ações relacionadas à vida social e familiar e às nossas relações cotidianas com os semelhantes. Assim, quando uma criança viola voluntariamente seu dever para com os pais, o pai não se detém a investigar os motivos da criança, mas aplica a devida correção, porque o ato de desobediência é errado em si mesmo. O leitor pode perguntar: então, ao ser ensinado a considerar o motivo, a condição do coração, como mais importante e o ato como secundário, fomos ensinados erroneamente? Não, não fomos. O motivo é de extrema importância, pois determina a natureza do ato. E aqui, devemos distinguir entre intenções e motivos. Quando se fala em bons ou maus motivos, quase sempre quer-se dizer boas ou más intenções. Isto é, a ação é realizada com um determinado objetivo, bom ou mau, em vista. O motivo é a causa profundamente enraizada na mente, a condição habitual do coração. A intenção é o propósito em vista. Assim, um ato pode surgir de um motivo impuro, mas ser realizado com a melhor intenção. É possível que alguém esteja envolvido em motivos errados e, ao mesmo tempo, tão carregado de boas intenções que se intrometa na vida alheia continuamente, sob a ilusão de que os outros precisam de sua ajuda. As intenções são mais ou menos superficiais, sendo em grande parte assuntos de impulso, enquanto os motivos estão mais profundamente enraizados e dizem respeito à condição moral fixa de um homem. Um homem pode realizar uma ação hoje com uma boa intenção, e em algumas semanas repeti-la com uma intenção ruim. Mas em ambos os casos, o motivo subjacente à ação será o mesmo. Na realidade, um ato errado não pode surgir de um motivo correto, embora possa ser guiado por uma boa intenção. Um homem que recorre, seja habitualmente ou sob a pressão da tentação, ao assassinato, roubo, mentira ou outras ações conhecidas como más, encontra-se em uma condição de mente obscura e confusa, e não é capaz de agir a partir de motivos corretos.
Tais atos só podem surgir de uma fonte impura. E é por isso que os grandes mestres raramente se referem aos motivos, mas sempre às ações. Em seus preceitos, eles nos dizem quais ações são más e quais são boas, sem referência aos motivos, pois os atos maus e bons, em si mesmos, são os frutos de motivos maus e bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Ao sermos exortados a não julgar, não somos ensinados a nos persuadir de que uvas são figos e figos são uvas, mas devemos empregar nosso julgamento para distinguir claramente entre ambos. E, de maneira semelhante, devemos distinguir com clareza inconfundível entre ações más e ações boas, de modo a evitar as primeiras e abraçar as segundas, pois somente assim é possível purificar o coração e tornar-se capaz de agir a partir de motivos corretos. Uma percepção clara do que é mal ou bom, tanto em nós mesmos quanto nos outros, não é julgamento errado, é sabedoria. Somente quando alguém abriga suspeitas infundadas sobre os outros e lê em suas ações intenções más e egoístas, é que ele cai naquele julgamento contra o qual somos advertidos, e que é tão pernicioso. Não há necessidade de duvidar das boas intenções daqueles ao nosso redor, ao mesmo tempo em que estamos plenamente conscientes das ações ruins que seria melhor não ter praticado, e das boas ações que seria melhor realizar, cuidando para não praticar as primeiras e realizar as últimas, assim ensinando pelo nosso exemplo, em vez de acusar e condenar os outros. Incontáveis ações erradas são cometidas todos os dias com boas intenções. E é por isso que tantos bons propósitos são frustrados e terminam em decepção, porque o motivo subjacente é impuro e o bom fruto buscado não aparece. O ato está fora de harmonia com a boa intenção. Os meios não estão adaptados ao fim. Ações ruins produzem frutos amargos. Boas ações produzem frutos doces. A lei diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás, e não matarás, furtarás ou adulterarás com um motivo ruim. Ações erradas estão sempre acompanhadas de autoilusão, e a forma principal que tal ilusão assume é a autojustificação. Se um homem se ilude pensando que pode cometer um ato pecaminoso e ainda assim estar livre do pecado porque é movido por um motivo puro, nenhum limite pode ser colocado ao mal que ele possa cometer. Constata-se que, na maioria das vezes, ações ruins são acompanhadas de boas intenções. O objetivo do caluniador geralmente é proteger seus semelhantes uns dos outros. Aflito por suspeições tolas ou dolorido pelo pensamento de uma injúria, ele alerta os homens uns contra os outros, falando somente de suas qualidades ruins. E, em sua pressa, distorce a verdade. Sua intenção é boa, ou seja, proteger seus vizinhos, mas o motivo é ruim, ou seja, ódio daqueles que ele calunia. A boa intenção de um tal homem é frustrada pela sua ação ruim e ele acaba só se separando de todas as pessoas amantes da verdade. A ferida de uma ação ruim não é curada ao cobri-la com boas intenções, nem a causa da contaminação é removida do coração. Homens envolvidos em ações ruins não podem agir a partir de motivos puros. Um fluxo de água impura sempre procede de uma fonte impura, e um fluxo de ações impuras procede de um coração corrompido. A vida se torna muito mais simples e todos os complexos problemas de conduta são resolvidos quando certas ações são reconhecidas como eternamente más e outras como eternamente boas, e as ruins são abandonadas para sempre, tomando-se refúgio final no bem. Os sábios e bons realizam boas ações e, com motivo, ato e intenção harmoniosamente ajustados, suas vidas são poderosas para o bem, livres de decepção, e o bom fruto de seus esforços aparece no momento devido. Eles não precisam defender suas ações com argumentos sutis e especiosos, nem entrar em intermináveis especulações metafísicas sobre motivos. Contentam-se em agir
e deixar que suas ações produzam seus próprios frutos. Não tentemos nos convencer de que nossas boas intenções apagarão os resultados de nossas ações ruins. Antes, recorramos à prática de boas ações, pois somente assim podemos adquirir a bondade. Somente assim a vida pode ser estabelecida em princípios firmes, e a mente pode ser tornada capaz de compreender e agir a partir de motivos puros. 5. Moralidade e religião. O homem sábio, adicionando pensamento a pensamento e ação a ação, nos caminhos do bem, constrói seu caráter. Pouco a pouco, ele alcança seus nobres objetivos. Com paciência tranquila, trabalha diligentemente. Diariamente, ele edifica em seu coração e mente pensamentos puros, altas aspirações, ações altruístas, até que, por fim, o edifício da verdade esteja completo, e eis que surge e aparece o templo da perfeição. Não há indicação mais segura de confusão e decadência nos assuntos espirituais do que a separação da moralidade da religião. Ele é um homem altamente moral, mas não é religioso. Ele é excepcionalmente bom e virtuoso, mas não é nada espiritual. São expressões comuns na boca de muitas pessoas que assim consideram a religião como algo totalmente distinto da bondade, da pureza e da vida correta. Se a religião fosse considerada apenas e unicamente como adoração combinada com adesão a uma forma particular de fé, então seria correto dizer, em alguns casos, ele é um homem muito bom, mas não é religioso. Assim como seria igualmente correto dizer, em outros casos, ele é um homem imoral, mas muito religioso, pois assassinos, ladrões e outros malfeitores às vezes são devotos praticantes e zelosos seguidores de um credo. Tal restrição da religião, no entanto, tornaria grande parte do Sermão do Monte supérflua do ponto de vista religioso e levaria à confusão entre os meios da religião e seu fim, a idolatria da letra da religião em detrimento do espírito. E isso é exatamente o que ocorre quando a moralidade é separada da religião, sendo considerada algo alheio e distinto dela. A religião, porém, tem um significado mais amplo do que isso, e o credo mais obscuro contém em seu ritual algum anseio humano pela bondade, pela virtude, pela moralidade, que muitos, com julgamento descuidado, separam da religião. E não é a vida de excelência moral, de bom caráter e nobreza, de pureza de coração, o verdadeiro fim e objetivo da religião? Não é ela a substância e o espírito, dos quais a adoração e a adesão a uma forma de fé são apenas a sombra e a letra? Na religião, como em outras coisas, existem os meios e o fim, os métodos e a realização. Adoração, crença sobre Deus e adesão a credos, estes são alguns dos meios. Bondade, virtude, moralidade, estes são os fins. Os métodos são muitos e variados e se manifestam em inúmeras formas de fé, mas o fim é um: é a grandeza moral. Assim, o homem moral, longe de ser irreligioso apenas porque pode não professar abertamente alguma forma de adoração, possui a substância da religião, difunde seu espírito, alcançou seu fim. E quando o doce núcleo da religião é encontrado e apreciado, a casca protetora e necessária em seu lugar cumpriu seu propósito e pode ser dispensada. Que isso, porém, não seja mal entendido. O homem moral não se refere àquele que possui apenas a forma externa da moralidade, aparentando ser moral aos olhos do mundo, mas mantendo seus vícios em segredo. Nem àquele cuja moralidade se limita aos limites legais, nem àqueles que se orgulham de sua moralidade.
pois orgulho é o oposto do moral. Mas aqueles que se deleitam na pureza, que são gentis, amáveis, altruístas e atenciosos, que, sendo bons de coração, irradiam a fragrância de pensamentos puros e boas ações. Pelo termo moral, entende-se o bom, o puro, o nobre e o de coração verdadeiro. Um homem pode chamar-se cristão, judeu, budista, muçulmano, hindu ou por qualquer outro nome, e ser imoral. Mas se alguém for puro de coração, verdadeiro, nobre e belo de caráter, em uma palavra, se for moral, então ele é habitante da cidade santa, onde não há templo. Ele é, pelo exemplo e influência, um regenerador da humanidade. Ele é um dos companheiros dos filhos da luz. 6. Memória, repetição e hábito. Eu conquistarei, por meio da pureza e do firme domínio de si, a visão desperta que liberta os homens do sono doloroso e da noite do sofrimento. Quando uma determinada combinação de palavras é repetida várias vezes, diz-se que ela foi memorizada, ou seja, pode então ser repetida sem referência visual às próprias palavras, sem pausa ou esforço. De fato, as palavras então tendem a se repetir na mente, e às vezes as pessoas são incomodadas pelo eco de um refrão ou pela repetição de uma frase na mente, da qual lhes é muito difícil se livrar e esquecer. Há um sentido em que toda a vida é um processo de memorização. Primeiro vem a ação. Da ação surge a experiência. Da experiência nasce a recordação. Da recordação surge a repetição. E da repetição se forma o hábito. E daí provém o impulso, a faculdade, o caráter, a existência individualizada. A vida é uma repetição das mesmas coisas. Há muito pouca diferença entre os dias e anos na vida de um homem. Um é quase inteiramente a repetição do outro. Cada ser é um acúmulo de experiências recolhidas, aprendidas e entrelaçadas na vida por uma série incessante de repetições que se estendem por um número incalculável de vidas que percorrem os éons do tempo. A vida de um homem, da célula germinal à maturidade, é uma repetição, em síntese, de todo o processo da evolução. Há uma memória cósmica na raiz de todo o crescimento e progresso, que é um princípio orientador e sustentador no processo da evolução. A memória sensorial do homem é volúvel e efêmera, mas a memória supersensorial, que é inerente a toda a matéria, construindo formas e faculdades, é infalível em sua reprodução de experiências. A vida é uma reiterada e incessante repetição. A natureza sempre percorre terrenos velhos e familiares. O homem repete diariamente aquilo que aprendeu. Embora as escolas de experiência onde as lições foram adquiridas possam estar há muito esquecidas, mas o hábito adquirido não se perde. Ele é levado adiante e continua a agir. A facilidade inconsciente e automática que marca o exercício das faculdades não é o mecanismo pronto de um criador arbitrário. É a habilidade adquirida pela prática. É a consumação de milhões de repetições do mesmo pensamento e ato. Pensamentos e ações longamente persistidas tornam-se, por fim, impulsos espontâneos. É uma verdade profunda que não há nada de novo sob o sol. É possível e altamente provável que no ciclo da eternidade, até as nossas invenções modernas e maravilhas mecânicas tenham sido produzidas inúmeras vezes neste ou em outros mundos. Neste mundo, surgem de tempos em tempos novas combinações de matéria. Mas elas são novas no universo? Quem ousa dizer que, na mente que abrange a eternidade, a memória cósmica não está reproduzindo coisas há muito tempo criadas por si mesma? Nada pode ser acrescentado ou subtraído do universo. Sua matéria não pode ser aumentada nem diminuída. Combinações químicas da matéria variam, mas a matéria em si não varia. A vida igualmente não muda. Nas formas da vida, há contínuo fluxo.
Mas no princípio da vida, não há aumento nem diminuição. As formas surgem apenas para recuar e desaparecer. Mas aquilo que desaparece não se perde. Sua memória é retida e continua a ser repetida. A desintegração eterna é equilibrada pela restituição eterna. A mente do homem não é separada da mente eterna. Em suas repetições diárias está indelevelmente escrito o registro de todo o seu passado. O caráter é um acúmulo de ações. Cada homem é o último resultado na longa soma da evolução e não há falsificação dessa conta. A mente continua a executar automaticamente o hábito que encerra milhões de repetições do mesmo ato. Comparada a esta memória inconsciente e indelével, a memória de 70 anos é como um vapor que se dissipa diante de uma pirâmide egípcia. As tendências, impulsos e hábitos de que um homem é vítima são as repetições de seus atos acumulados. Eles envolvem o destino que ele próprio forjou. A graça, a bondade e o talento que um homem manifesta sem esforço consciente são frutos dos trabalhos acumulados de sua mente. Ele repete com facilidade aquilo que aprendeu com árduo trabalho. O homem sábio vê um reflexo de si mesmo no destino que o alcança. A vida flui por canais. Todo homem está em uma rotina. Homens dizem aos outros para sair de suas rotinas, mas eles próprios estão presos a outros tipos de rotina. O fluxo da lei, da natureza, não pode ser evitado, mas pode ser utilizado. Não podemos evitar rotinas, mas podemos evitar as más. Podemos seguir as boas. Na sua educação e treinamento, as crianças de hoje são estritamente conduzidas por caminhos já desgastados pelos pés de milhares de gerações. Em seus hábitos fixos e características, o homem de hoje revive as ações de 1000 vidas. É verdade que os homens estão presos, mas é igualmente verdade que podem se libertar. A lei pela qual um homem se torna vítima dolorosa de seus próprios atos errados é uma lei abençoada e não maldita. Pois, pela mesma lei, ele pode tornar-se instrumento de tudo que é bom. Os hábitos prendem um homem, mas ele mesmo forjou os elos. Aquele cujo olho interior se abriu para perceber a lei, não se queixa. A servidão do mal é uma pesada escravidão, mas a servidão do bem é um serviço abençoado. A vontade do homem é impotente para alterar a lei da vida, mas é poderosa para obedecê-la. A grande lei atua para o bem. Impõe pesada penalidade ao mal. O homem pode quebrar suas correntes e libertar-se. E quando ele se empenha seriamente na obra de autolibertação, todo o universo o auxiliará no seu trabalho. Repetição e hábito ele não pode evitar, mas pode iniciar repetições harmoniosas, pode formar hábitos que se cristalizem em características puras e nobres. Nos arquivos autoconstruídos da mente estão armazenados todos os registros da evolução do homem. O homem é uma história resumida do mundo. Em seus acessos de raiva, ouvimos novamente o rugido do leão na floresta. Em seus esquemas egoístas para alcançar fins cobiçados, vemos o tigre perseguindo sua presa. Seus desejos, vinganças, ódios e medos são instintos nascidos de experiências primordiais. O universo não esquece. A vida lembra e restaura. Entre os mundos sensorial e supersensorial está o rio Leteu, o rio do esquecimento. Somente aquele que entrou no mundo supersensorial, o mundo da pura bondade, recorda com a memória da vida que transcende 1 milhão de mortes. Somente aquele cuja vontade obedece à vontade universal, cujo coração está em harmonia com a ordem cósmica, recebe a visão que atravessa o véu do tempo e da matéria, e vê o antes e o além. O homem esquece rapidamente, e é bom que assim o faça.
O universo lembra e registra. A repetição de um ato mau é a sua própria retribuição. A repetição de um ato bom é a sua própria recompensa. O mais profundo castigo do mal é o próprio mal. A mais alta recompensa do bem é o próprio bem. Quando um ato é realizado, não está terminado. Ele apenas começou. Permanece com quem o realizou, para amaldiçoá-lo, se mal, para abençoá-lo, se bom. Os atos acumulam-se por repetição e permanecem como caráter, e no caráter estão tanto a maldição quanto a bênção. O sofrimento reside na repetição discordante do mal. A felicidade reside nas repetições rítmicas do bem. Vendo que não podemos escapar da lei da repetição, escolhamos fazer aquilo que é bom, e, ao estabelecer hábitos de pureza, a memória divina despertará dentro de nós. 7. Palavras e sabedoria. Eu buscaria. Onde a sabedoria está, onde a paz habita, onde a verdade, majestosa, imutável e eterna, permanece intocada pelas ilusões do mundo. Porque certamente há conhecimento, verdade e paz para aquele que procura. Pensamentos, palavras, atos, estes se combinam para compor toda a vida de cada indivíduo. Palavras e atos são pensamentos expressos. Pensamos em palavras. No processo de pensar, as palavras são armazenadas na consciência, onde aguardam expressão e uso, conforme a ocasião as convoca. As palavras se ajustam à mente que as recebe. Elas são a medida do intelecto que as utiliza. Quanto mais medíocre a mente, mais limitado é o vocabulário. Um intelecto limitado e um intelecto amplo se expressam igualmente por meio de uso limitado ou extenso de palavras. Uma mente grande se expressa pelo veículo da linguagem fluida e nobre. Palavras representam concepções. Concepções são incorporadas em palavras. No momento em que uma concepção é formada na mente, sua palavra correspondente surge no pensamento. Concepções e palavras não podem permanecer escondidas indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, virão à superfície do mundo exterior da expressão. A matéria do universo está em circulação incessante. Suas coisas ocultas estão continuamente emergindo para a vida aberta e visível. Da mesma forma, as operações mentais dos homens estão sempre em circulação ativa, e seus pensamentos ocultos se expressam diariamente em palavras e atos. As palavras e ações de cada homem são determinadas pelos pensamentos nos quais ele habita habitualmente. A fala é pensamento audível. Um homem se revela por meio de sua fala. Seja ele puro ou impuro, tolo ou virtuoso, sua condição interior é conhecida através de suas palavras. O homem tolo é reconhecido pela maneira como fala. O homem sábio é conhecido pela pureza, gravidade e excelência de sua fala. Aquele que deseja conhecer os homens, diz Confúcio, deve primeiro aprender a compreender o significado das palavras. Todos os sábios, santos e grandes mestres declararam que o primeiro passo para a sabedoria é controlar a língua. O discípulo da fala é um discípulo da mente. Quando um homem controla a sua língua, ele controla a sua mente. Quando ele purifica sua fala, purifica sua mente. Fala e mente não podem ser separadas. São dois aspectos do caráter. Um homem pode ler as Escrituras, estudar religiões e praticar artes ascéticas, mas se permitir que sua língua fale indiscriminadamente, será tão tolo no fim dos seus trabalhos quanto no início. Um homem pode não ler as Escrituras, nem estudar religiões, nem praticar artes ascéticas, mas se controlar sua língua e aprender a falar com sabedoria e bem, tornar-se-á sábio. A sabedoria se percebe nas palavras que a expressam. Falamos de certos homens, por exemplo, Shakespeare, como sendo sábios. Nunca vimos Shakespeare.
Sabemos muito pouco de sua vida. Como então sabemos que era sábio? Apenas por suas palavras. Onde há palavras sábias, sabemos que há uma mente sábia. Um homem tolo pode, como um papagaio, repetir palavras sábias. Mas um homem sábio cria sentenças sábias. Sua sabedoria se mostra em linguagem originalmente expressa. Por que os homens falam das palavras como sendo más ou boas, degradantes ou inspiradoras, baixas ou elevadas, fracas ou fortes? Não seria porque reconhecem inconscientemente que palavras não podem ser dissociadas do pensamento? Por que pessoas de mente pura evitam alguém que habitualmente usa linguagem impura? Não seria porque sabem que tais palavras procedem de uma mente impura? É impossível para qualquer ser proferir palavras que não estejam já alojadas na mente na forma de pensamento. A mente impura não pode falar palavras puras. A mente pura não pode falar palavras impuras. O ignorante não pode falar com erudição, nem o erudito falar ignorante. O tolo não pode falar com sabedoria, nem o sábio falar tolices. A fala alterada segue a mente alterada. Quando um homem se torna do mal para o bem, sua conversa se torna limpa. À medida que um homem aumenta em sabedoria, ele observa, modifica e aperfeiçoa sua fala. Se os homens tolos e sábios são conhecidos por suas palavras, então o que é a fala da tolice e qual a linguagem da sabedoria? Um homem é tolo. Se fala sem propósito e de forma incoerente, se participa de conversas impuras, se profere falsidades, se fala mal dos ausentes e espalha más notícias sobre outros, se utiliza palavras bajuladoras, se profere palavras violentas e abusivas, se sua fala é irreverente e suas palavras se dirigem contra os grandes e bons, se fala em louvor de si mesmo, um homem é sábio, se fala com propósito e inteligência, se sua conversa é castiça, se profere palavras de sinceridade e verdade, se fala bem e em defesa dos ausentes, se pronuncia palavras de correção virtuosa, se sua fala é gentil e amável, se fala com reverência dos grandes e bons, se fala em louvor dos outros. Nós somos, todos, agora e sempre, justificados e condenados por nossas palavras. A lei da verdade não permanece em suspenso, e todo dia é dia de julgamento. Pois toda palavra vã que alguém pronuncia é imediatamente cobrada, com perda certa e imediata de felicidade e influência. Pelas palavras que habitualmente pronunciamos, publicamos ao universo o grau de nossa inteligência e o padrão de nossa moralidade, e recebemos delas o julgamento do mundo. O tolo pensa que é julgado severamente e maltratado pelos outros, sem saber que sua verdadeira punição é a sua própria língua indisciplinada. Controlar a língua, disciplinar a fala, esforçar-se para usar palavras mais puras e gentis, isso é algo humilde e muitas vezes desprezado. Mas não pode ser negligenciado por aquele que aspira ardentemente trilhar o caminho da sabedoria. 8. A verdade manifestada. Nos altos cumes da verdade, onde não há nuvens nem trevas, e onde repousa o esplendor eterno, ali a alegria permanente aguarda tua chegada. Sê vigilante, destemido, fiel, paciente, puro, pela meditação profunda, sondando as profundezas profundas da vida e escalando as alturas sublimes do amor e da sabedoria. A verdade se torna visível através dos meios dos atos. É algo visto e não ouvido. As palavras não contêm a verdade, elas são os seus símbolos. Bons atos são os únicos vasos que contêm a verdade. Diz-se frequentemente que o ser deve preceder o agir. O ser sempre precede o agir, mas ser e agir não podem ser separados arbitrariamente.
Os atos de um homem são a expressão de si mesmo. Os atos são a linguagem da realidade. Se o interior de um homem está aliado à verdade, seus atos a expressarão. Se está com erro, seus atos manifestarão esse erro. Ninguém pode esconder quem é. Ele deve necessariamente agir, e cada vez que age, revela a si mesmo. À luz da realidade, nenhum homem pode enganar a humanidade ou o universo, mas pode enganar a si mesmo. Atos de pureza, amor, gentileza, paciência, humildade, compaixão e sabedoria são a verdade manifestada. Estas qualidades não podem ser contidas entre as capas de um livro, mas apenas as palavras que as referem. Elas são vida. Atos de impureza, ódio, raiva, orgulho, vaidade e tolice são o erro se manifestando. Os atos de um homem são a publicação de si mesmo para o mundo. A verdade não pode ser compreendida apenas pela leitura, mas somente corrigindo e transformando a si mesmo. Preceitos são auxiliares para a aquisição da sabedoria, mas a sabedoria é adquirida apenas pela prática. Se um homem deseja saber qual medida de verdade possui, deve perguntar a si mesmo: o que eu sou? Quais são os meus atos? Os homens discutem por palavras, pensando que a verdade é ouvida e lida. A verdade não é nem ouvida, nem lida, ela é vista. Bons atos são as manifestações visíveis da verdade, são mensageiros do conhecimento, anjos da sabedoria. Mas o olho do erro está escuro e não pode vê-los. Humildade espiritual. Quem deseja ser companheiro dos sábios e conhecer o esplendor cósmico, deve inclinar-se. Quem busca permanecer de pé, deve cair. Quem deseja subir, deve conhecer o baixo, ascendendo ao alto. Aquele que deseja conhecer o grande, não deve desprezar, servir diligentemente ao pequeno. Encontra a sabedoria quem encontra a humildade. Em todas as escrituras sagradas de todas as religiões, corre como um fio de prata o ensinamento da humildade. Não apenas todas as escrituras, mas também os sábios de todos os tempos declararam que somente através do portal da humildade é possível ao homem entrar na posse da vida da verdade. E, como essa vida é inteiramente de natureza espiritual, a humildade que a conduz é puramente e absolutamente espiritual. E sendo assim, jamais pode ser materializada, encarnada em um dogma ou estabelecida como uma fórmula. Não é algo exterior, nem consiste naquela prática de auto-rebaixamento que usurpou seu nome. Mas sacerdotes ensinaram e muitos foram levados a acreditar que a autodepreciação é a verdadeira humildade, enquanto na realidade é seu extremo oposto. A autodepreciação é autodegradação. Pode até ser uma espécie de autodestruição. É suicídio espiritual. O homem que acredita que toda a sua retidão é como trapos imundos, que não há coisa boa nele e que nunca poderá ascender por esforço próprio, por essa atitude de sua mente, torna-se impotente. Está estrangulando o espírito. Está minando e desintegrando tudo o que há de mais elevado e nobre em seu caráter. Em vez de construir seu caráter, está ocupado em saqueá-lo. Pois assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que são nossos pensamentos, tais são nossos caráteres. Somos, na realidade, seres compostos de pensamentos. Pensamentos são os tijolos que continuamente assentamos na construção de nossas almas. Se colocarmos uma grande porcentagem de tijolos podres na construção, erguemos apenas uma cabana miserável e cada pensamento autodepreciativo é um tijolo que já está se desintegrando. Constata-se com notável precisão
que aqueles que vivem continuamente nessa atitude de autodepreciação são, ao longo da vida, ou pelo menos até adotarem uma postura mais nobre, infelizes e fracassados. Posso trazer à mente muitos homens assim que conheci. Como poderia ser diferente? Como pode alguém que não tem fé em si mesmo conquistar a confiança dos outros ou realizar algo digno? Além disso, tal homem não tem, nem pode ter, fé na natureza humana. Desprezando a si mesmo, despreza todos. E, como resultado, pela infalível lei de causa e efeito, todos o desprezam. Ainda assim, é curioso que aqueles que mantêm essa atitude destruidora de fé invariavelmente professam ter a maior fé em Deus. Sim, consideram isso um testemunho infalível de sua superior fé espiritual. Mas eu pergunto, a verdadeira fé, como a verdadeira caridade, não começa em casa? No crescimento da alma, a fé em si mesmo vem primeiro. Depois, a fé na natureza humana. E, por fim, a fé em Deus. A fé que professa ter apenas esta última, excluindo as duas primeiras, é falsa, fruto de uma humildade enganosa. Outro tipo de falsa humildade é o auto-rebaixamento diante de um indivíduo ou de uma autoridade estabelecida. Esta é a humildade materializada ou subvertida. É a adoração a Dagon, a inclinação do joelho diante de Baal, a adoração servil do bezerro de ouro. Ninguém pode persistir nela sem minar seu caráter e, finalmente, dissipar suas energias espirituais e mentais. Humildade perante o homem ou qualquer autoridade temporal é degradante e servil. Humildade perante o Altíssimo é grandiosamente bela. A humildade espiritual está intimamente ligada à fé. E quanto mais a humildade, mais a fé. É a nota-chave de toda a verdadeira grandeza. Para comprovar isso, basta referir-se aos grandes sábios, santos e reformadores de todos os tempos. Os maiores deles foram aqueles que possuíram a maior parte da humildade espiritual. A verdadeira humildade, distinguindo-se da falsa, tem poder fortalecedor, força edificante. Inspira e revigora a alma, impulsionando-a a esforços cada vez maiores. De que, então, consiste essa humildade? É o ajoelhar-se para pedir favores pessoais à divindade? É a petição cega a Deus para realizar nossos pequenos e estreitos desejos? Não, estes são seus falsos equivalentes. A verdadeira humildade está muito acima e além de tudo isso. É a mais profunda e santa aspiração do coração humano, onde, oculto de todo olhar profano, atua como um poderoso e silencioso poder, purificando e transformando o homem de carne e ego. Entrando em sua grandeza solitária, a alma alienada retorna ao estrado de seu Deus e se banha, em êxtase de felicidade, na luz de seu amor abrangente. É um estado que só pode ser alcançado elevando-se acima do próprio eu inferior. É, de fato, a submersão do eu no não-eu, a submissão da paixão e do intelecto ao Supremo. É a atitude de uma alma humana adorando sua concepção mais elevada. Tal humildade leva seu possuidor acima de tudo que é mesquinho e pobre em sua natureza, para a própria presença de Deus, tornando-o calmo, forte, nobre, autoconfiante e divino. É o vinho da vida para todas as almas aspirantes. A alma que não sentiu seu poder está morta. Pode parecer paradoxal, mas é verdade que quanto mais um homem tem humildade, mais ele possui independência. Mas o aparente paradoxo se esclarece ao refletirmos sobre a vida de grandes mestres da humildade, como Jesus, Buda, Confúcio, Sócrates, Jacob Boehme e George Fox, e todos os grandes reformadores religiosos. Esses homens andavam eretos, pois, rendendo-se à simplicidade da humildade, caminharam com Deus. A humildade que faz um homem andar, metaforicamente, de quatro é espúria, e tão degradante e destrutiva quanto a verdadeira humildade é elevante e fortalecedora. Por que deveríamos caminhar entre nossos semelhantes como criaturas amedrontadas e subservientes,
chamando-nos pecadores miseráveis. Subiremos acima do pecado agindo assim? É possível ascender contemplando incessantemente nossa absoluta indignidade? Não, só podemos subir contemplando continuamente o Supremo. Pode haver muito de indigno no coração de um homem, mas há também santidade, dignidade e divindade nele. Que nos concentremos nisso. Contemplemos continuamente a bondade, pureza e beleza essencial da natureza humana. Busquemos incessantemente a divindade em nossas próprias almas e, encontrando-a pela dorta da humildade, reconheceremos então o Deus invisível em todos os homens. Ao fazê-lo, elevamo-nos acima das limitações vinculantes de nossos desejos egoístas e entramos na vida maior, mais saudável e santa do amor. Força espiritual. Todas as coisas são sagradas para a mente santa. Todos os usos são legítimos e puros. Todas as ocupações abençoadas e santificadas. E cada dia é um sábado. Uma mente clara e firme deve preceder e acompanhar um coração puro e gentil. Sem a primeira, a segunda é impossível, pois as qualidades de pureza e gentileza só podem ser alcançadas por uma percepção clara do certo e do errado, e pelo exercício de uma vontade irresistível. A força de um animal poderoso, ou daquela força animal no homem que lhe permite vencer os outros por ataque e resistência, é fraqueza comparada àquela vontade quieta, paciente e invencível pela qual um homem vence a si mesmo, doma e submete à obediência e treina a serviço de propósitos sagrados as paixões selvagens de sua natureza. Todo cachorro pode latir e lutar, e todo homem tolo pode vociferar, abusar, discutir com palavras duras e ceder a ataques de mau humor. Essas coisas são fáceis e naturais para ele, não exigem esforço nem força. Mas o homem sábio abandona todas essas tolices e se treina no autocontrole. Treina-se para agir infalivelmente a partir de princípios fixos e não dos impulsos passageiros de uma natureza instável. Aquele que consegue treinar-se assim é capaz de treinar outros, em pequena medida por preceito, mas principalmente pelo exemplo. Pois é prerrogativa do sábio ensinar por suas ações. As zombarias de Herodes, as acusações do povo e as perseguições fanáticas dos sacerdotes não conseguiram arrancar de Jesus uma palavra de queixa, amargura ou autodefesa. Tais atos sublimes de silêncio e autocontrole continuam, por séculos, a influenciar indivíduos e nações com poder e efeito muito maiores do que todas as palavras e livros proferidos e escritos pelo vasto exército mundial de sacerdotes e comentadores eruditos. Retribuir e lutar pertence ao animal no homem, assim como pertence à besta da floresta. Mas recusar-se a ser afastado da prática de um princípio divino por qualquer pressão externa, permanecer firme e inalterável na bondade e na verdade, seja em meio à crítica ou ao elogio, isso pertence ao divino no homem e no universo. Alterar a própria conduta para agradar aos outros ou para evitar sua censura ou incompreensão nunca levará à força espiritual. A bondade divina que sempre acompanha a compreensão e a força espiritual é algo muito diferente de meras palavras agradáveis, pois palavras agradáveis nem sempre são verdadeiras, mas consiste em fazer o que é melhor para o bem eterno do outro ou de outros. O pai fraco, inapto para educar os filhos, apenas considera como escapar de problemas com eles, e assim ignora seus atos de desobediência e egoísmo, tentando agradá-los. Mas o pai forte, que considera o caráter futuro e o bem-estar de seus filhos, sabe como e quando aplicar uma severa repreensão, compreendendo plenamente que alguns minutos de dor causados por seu castigo podem salvar a criança de anos de sofrimento decorrentes de uma vida desregrada, fomentada pelo descuido parental. O pai forte, bondoso e altruísta
cujo cuidado é pelo bem de seus filhos e não pelo próprio conforto imediato, sabe não apenas como ser afetuoso no carinho, mas também rigoroso na disciplina. Sabe estender o braço firme e, para a criança naquele momento, severo, dá contenção, para salvar seus pequenos quando estes poderiam, ignorantes, se perder em caminhos errados. Portanto, o homem de força espiritual não pode ser apenas um hábil manipulador de palavras suaves, mas um executor de ações corretas, um proferidor de palavras vitais e verdadeiras e, portanto, eternamente bondosas. O homem espiritualmente fraco recua diante do certo quando ele se apresenta, como pela própria natureza deve se apresentar, em oposição aos seus desejos e abraça o pecado porque é agradável. O homem espiritualmente forte recua do pecado, especialmente quando este se apresenta de maneira atraente, e abraça o certo, mesmo que assim atraia sobre si a censura daqueles que ignoram os princípios divinos e sua aplicação benéfica. O homem de entendimento espiritual é tão inflexível quanto uma barra de aço no que diz respeito ao certo, sabendo que apenas o certo é bom, e é tão flexível quanto a água onde o eu está envolvido, sabendo que apenas o ego é mau. Agindo a partir de princípios imperecíveis e não dos desejos passageiros do ego, suas ações participam da natureza imutável dos princípios de que provém. E continuam a instruir e inspirar por gerações incontáveis. Aquele que age assim será sempre incompreendido. A maioria vive em seus desejos e impulsos, seguindo-os cegamente quando acionados por estímulos externos e não entende o que significa agir desapegadamente a partir do certo e de princípios fixos, com completa liberdade de interesse próprio. Esses inevitavelmente interpretarão e julgarão erroneamente o homem justo, considerando-o frio e cruel em sua inexorável adesão ao certo, ou fraco e covarde em sua recusa silenciosa de se defender apaixonadamente. Ele será, portanto, acusado de muitas coisas, mas isso não o causará sofrimento, nem o perturbará, pois a verdade que ele pratica é fonte de alegria perpétua. E ele estará em paz ao saber que há aqueles que entenderão e seguirão, que ele trabalha para o bem último de seus acusadores, e que, manifestando a verdade em suas ações diárias, está na companhia daqueles divinamente fortes que conduzem o mundo pelos caminhos da quietude e da paz. Você acaba de ouvir, na íntegra, a obra O Portal Brilhante de James Allen, um convite poderoso para que cada um de nós viva com mais determinação, mais autocontrole e mais consciência de sua verdadeira força interior. Se este livro tocou você e trouxe clareza ao seu caminho, deixe o seu like e compartilhe esta leitura com alguém que também busca crescimento e transformação. Inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que elevam sua vida a um novo patamar. E para quem deseja apoiar este projeto e receber benefícios especiais, como leituras exclusivas, materiais reservados para membros e mais proximidade com o conteúdo, convidamos você a tornar-se membro do canal. Obrigado por acompanhar esta jornada de sabedoria e luz. Que a porta que se abriu hoje continue brilhando dentro de você. Até a próxima leitura.